Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aqui nossa quarta aula, nossa última aula, na verdade, né? Sobre processamento de dados. Então, na aula anterior, nós estávamos vendo pré-processamento, que são todas aquelas etapas que nós executamos a fim de verificar a imagem se ela está viabilizada para estudos, principalmente para quem trabalha nessa área de monitoramento. Então, requer fazer o estudo para ver se as imagens estão com a geometria correta, com o valor radiométrico correto, para ver se estão com alguma presença de ruídos e como é que eu faço para corrigir essas etapas. E aqui nós vamos ver sobre o processamento dos dados. Aqui na etapa de processamento, as imagens já foram corrigidas e nós vamos extrair a informação desses dados. O que é muito comum de se trabalhar nessa parte é a classificação de imagem. Então, nós vamos ver o processo de classificação de imagem. E aí, nessa classificação de imagens, nós pegamos todas aquelas imagens satélites que vocês estão acostumando a observar, e aí retiramos a informação, porque a minha imagem ela é composta por pixels, que é o menor elemento da minha imagem é um pixel. E nesse menor elemento da minha imagem, que é um pixel, eu vou ter valores aqui, por exemplo, 10, 20, 30, né? 50, 20, 10 de novo, 15, 10, sei lá, 12. E vamos declarar, vamos supor que isso aqui é uma imagem de satélite. Aqui eu estou observando o valor da minha imagem. Lembra que a gente trabalha sempre com valor, não com a cor da imagem. E aqui nós vamos ter que classificar essa imagem. Então, no processo de classificação, vamos supor que essa imagem aqui é alguma imagem do infravermelho. Nesse processo de classificação, se eu quiser classificar o que é solo, água e planta, nós podemos dizer que o valor 10 aqui é água, o valor 20 é solo, o valor 20 solo, o valor 50 vegetação, 20 solo, 10 é água, vou falar aqui isso também é água, 10 é água, 12 é água. Então, percebe que eu saí de uma estrutura de imagem, de valor de pixel, e saí para uma variável chamada classe. Então, eu não tenho mais o valor 10, eu tenho o valor água. Eu deixei de ser um número e passei a ser uma categoria. Então, a classificação de imagem, basicamente, eu estou pegando o valor do meu pixel, reorganizando ele, agora ele vale uma classe. Normalmente, essas classes elas são trabalhadas de forma numérica. Então, 10, então vou chamar aqui em forma de legenda, né? Água, solo, vegetação. Eu vou falar que água é 1, solo é 2 e vegetação é 3. Na prática, dentro do software, você vai enxergar algo assim, né? Então, tudo que é água é 1, 1 de novo, 1, 1, 1, aqui vai ser 2, 2, 2, aqui vai ser 3. Nós interpretamos como classe, mas o que você observa dentro do software são números. Então, map bioma, esses dados em geral, você vai ter lá um código de legenda que cada um dos números representa um valor do uso e ocupação do solo. Então, é esse processo de conversão que ocorre. No, no Spring, quem utilizava o Spring, ele já classificava pelo nome, ele não virava mais número. O texto já modificava e você tinha um outro comando que você trabalhava em cima dos dados de natureza temática. Então, lá tinham todos os algoritmos de mapa temático, enfim, de reclassificação. Já o software como QGIS não interpreta imagens como nome, interpreta como número. Então, é comum você mesmo, reorganizei meus dados, mas ele vai ser tratado como número ainda.
Então é muito claro e visível como que a gente faz esse processo de classificação de imagem. Mas, ao considerar que eu estou trabalhando com um universo de N bandas, então tem, por exemplo, o Landsat, a gente vimos na aula anterior que ele tinha, salvo engano aqui de cabeça, gente, acho que tem 9 bandas. Eu vou conferir aqui. Eu anotei aqui no próprio caderno, aqui está anotado, né? Quantas bandas o Landsat tem? 9 bandas. Então o Landsat tem 9 bandas. Dessas 9 bandas do Landsat, então tem azul, verde, vermelho, vermelho médio, vermelho próximo. E é em cima dessas bandas do Landsat que nós fazemos a classificação de imagem. O mesmo processo pode ser com imagem de drone, imagem de satélite, imagem de Sentinel, modes, tanto faz, o processo é o mesmo. Então, aqui eu classifiquei direto com uma banda, mas vamos supor que eu tenho 2 bandas de satélite. Então vamos supor que eu tenho a banda do vermelho e do infravermelho próximo. E aí eu vou classificar, aí eu tenho uma série de pixels na minha imagem. Vou fazer o pixel aqui com as canetinhas. Tem uma série de pixels na minha imagem. E aqui eu vou classificar o que é solo, água e vegetação, né? Lembra-se daquele gráfico que nós vimos na última aula, que a vegetação se comporta dessa forma, solo dessa forma e a água dessa forma, tá? Então aqui nós estamos na região do infravermelho, que é essa região aqui, da região do vermelho, que é essa região aqui, e nós estamos também na região do infravermelho, tá? Nós estamos nessas duas regiões aqui, ó, do vermelho e do infravermelho, essas duas faixas. Pensando que nós estamos trabalhando esses dois lados da imagem, como é que vai ser o nosso dado? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Tudo que é um valor baixo, tanto no vermelho quanto no infravermelho, aqui o valor está mais alto, aqui está mais alto, aqui está mais baixo no meu gráfico. Todos os valores baixos na minha imagem, essa região que é baixo no infravermelho e é baixo no vermelho, aqui, ó, essa região aqui, ó, eu posso chamar de água. A vegetação, ela tem valores baixos no vermelho e valores altos e no infravermelho, né? Então, valores baixos no vermelho e valores altos no infravermelho. Essa região aqui, ó, eu posso chamar de vegetação. E o restante da minha imagem, né? Quando alto valor aqui, eu vou chamar isso aqui de solo. Então, aqui eu classifiquei água, solo e vegetação em 2 dimensões. E aqui foi uma dimensão. Então, eu vou começar a complexar mais as coisas quando eu começo a trabalhar com muitas bandas. Então, imagina que o Landsat tem 9 bandas, como que ocorre essas análises? Ocorre essa comparação mais o universo, né, tridimensional, né, de N bandas. Então, quando eu trabalho com N bandas, é difícil a gente poder imaginar como é feito o processo, mas ele vai fazer essa comparação aqui dos valores de cada uma das bandas para cada uma das bandas em si e só vai tomar a decisão quando o conjunto de bandas apontar a característica do alvo. Mas vamos continuar trabalhando nas unidades de 2 dimensões para nós entendermos como funciona os algoritmos de classificação de imagens. Nós temos 2 algoritmos de classificação de imagens. Os algoritmos não, 2 métodos, né? Nós temos o método supervisionado
e não supervisionada. Vamos começar a trabalhar com não supervisionado. O não supervisionado é quando você tem uma natureza de imagens que ela ou você não conhece a área de estudo e você quer uma classificação a priori, ou você quer simplesmente separar os alvos, independente do que você observa, ou você tem um problema que as unidades são muito assim evidentes. Então, vamos supor que eu quero separar solo de vegetação. Então, é muito simples para o algoritmo classificar essas duas classes e aí eu não preciso ficar supervisionando. Então, a classificação não supervisionada, ela traduz muito bem nessa forma. Esses algoritmos que nós estamos mencionando são algoritmos da natureza do machine learning. Então, são algoritmos classificadores. Funciona tanto para a imagem, mas também funciona para qualquer tipo de dados que você queira classificar. Então, vamos supor que eu quero considerar que existem grupos dentro do supermercado, por exemplo. Eu tenho uma série de dados, então eu tenho pessoas que compram vários tipos de produtos, se é homem, se é mulher, horário, tem série de banco de dados que o supermercado entrega. Quando você faz compra em forma de GPS, né? Lá em Labas tinha um famoso Docs, você dava o CPF para o supermercado e ele cadastrava você, se convertia o dinheiro em Docs. Mas enfim, o que eles queriam era seu dado, não queriam tanto te dar um cashback, né, que chamava na época. Mas com esse banco de dados de mão de supermercado, por exemplo, eu posso fazer uma classificação não supervisionada para ele separar todas as pessoas em grupos, eu poder identificar quais tipos de grupos e quais tipos de cliente eu tenho. Então, se eu parei meus clientes em 4 grupos, eu traço o perfil desses 4 grupos. Olha, eu tenho perfil de homem casado, perfil de homem solteiro, eu tenho um perfil da mulher mais jovem, mais velha, em geral. É tanto que eles conseguiram classificar, por exemplo, que homem casado, ele compra cerveja e fralda. Só que o homem não tem uma sensibilidade de escolher fralda. Ele tem para escolher a cerveja. Aí nesse processo, o que ele faz? As fraldas passaram a ficar próximo da cerveja. E quais são as fraldas próximas da cerveja? Aquela que o promotor de venda paga melhor para o supermercado disponibilizar a sua fralda perto da cerveja. Então, foi feita uma classificação para chegar nisso, e muitas vezes uma classificação não supervisionada. Então, como que nós vamos trabalhar nesse caso, né? Nós vamos a classificação não supervisionada, não há supervisão do operador. Então, o computador toma decisão sozinho no número de classe. E aqui nós temos dois algoritmos, o Camins e o Isodata. Como funciona cada um deles? O Camins, ele vai pegar, os dois trabalham quase da mesma forma, então eu vou explicar um, depois eu diferencio o outro, né? Então aqui eu tenho o universo, né? E aqui eu tenho os meus pixels da minha imagem. Isso aqui, gente, funciona em N dimensões, tá? Estou colocando em duas para a gente ficar mais fácil visualizar. E aqui ele faz o seguinte, olha, pelo valor desses pixels, eu consigo entender que isso aqui é um grupo, e eu consigo entender que isso aqui é um grupo, eu posso entender que isso aqui é um grupo, eu posso entender que isso aqui é um grupo. Então percebe que haverá zonas de confusão, ora pertencente a um grupo, ora pertencente ao grupo 2, e assim sucessivamente. Esqueci de mencionar um conceito. Toda vez que nós fechamos um grupo de pixels com a mesma característica, nós chamamos de cluster.
Cluster são os pixels semelhantes entre si, no qual conseguimos agrupá-lo em uma tipo de classe, sua zona de cluster. Então, aqui o algoritmo, o que ele vai fazer? Né? Ele vai separar em grupos de forma automática. Então, quando ele separou e ele viu que tem uma confusão, ele começa a estabelecer critério. Olha, só vai ser minha classe se eu tiver o meu área, meu pixel central, alguma tendência estatística, e ele vai, né? Vou colocar aqui, ó, desvio padrão. Quem tiver dentro desse raio, que é o que? A minha média dos valores, mais desvio padrão, vira uma classe. Se dentro desse meu pixel aqui tem um desvio padrão muito alto, essa região, eu posso quebrá-lo em outro pixel, em outro grupo. Então ele vai quebrando, ele vai entendendo a sua natureza para transformar os seus algoritmos. Os dois trabalham dessa forma, tá? Trabalha com média, desvio padrão. E aí quem tiver dentro do núcleo central do meu cluster e atender os critérios estatísticos, ele entra numa das classes. A diferença é o caminho, o usuário define o número de classe. No caminhos, o usuário define o número mínimo de classe. Então, quando eu quero, por exemplo, eu vou trabalhar na área de inventário florestal, e aí eu vou distribuir a minha área e eu vou distribuir aonde que eu vou fazer coleta lá, minhas parcelas, por o critério da imagem de satélite. E aí, o que eu posso fazer? Lançar as parcelas em 4 grupos. Estou pensando em 4 grupos. Então, eu forço o algoritmo a me dar 4 classes. São 4 regiões de naturezas homogêneas. Mas vamos supor que eu não sei quantas classes tem, o quanto que a minha área ela é homogênea, eu não sei dizer. Mas eu quero que se faça no mínimo 4 classes. Aí você vai usar o Isodata. Você vai dizer, eu quero no mínimo 4 classes. Ele vai fazer o mínimo 4, mas ele pode fazer 6, 7, 8, 5, né? Agora aqui não. No Camis, ele vai obrigatoriamente fazer o número de classes que você pré-determinou. Então, se definir 4 classes, ele vai fazer em 4 classes. Então, esses são os dois principais métodos de classificação não supervisionada. Então, ele separa os clusters em função de alguma função estatística e essa função vai obedecer de acordo com o critério, ou ele vai forçar o número de classes ou ele vai considerar esse número de classes mínimo que você trabalha. E agora vamos trabalhar com a classificação supervisionada. A classificação supervisionada, ela também trabalha com a mesma característica, né? Vou colocar aqui do não supervisionado. A ideia é quase a mesma, mas aqui o usuário supervisiona o processo. O usuário supervisiona o processo. Então aqui eu não vou deixar o computador falar que é ou não é cada classe. Eu vou falar que isso daqui, ó, é água. Vou falar que isso aqui, ó, é vegetação. Vou falar que isso aqui é solo. E aí ele vai estabelecer o seguinte, olha, se você falou que esse grupo é água, esse solo, esse grupo aqui é vegetação, e esse grupo aqui, esse aqui é solo, esse aqui é vegetação, quem é esse cara aqui? Ele é água, ele é solo ou é vegetação? Então, o algoritmo vai ter que tentar escolher, determinar, né, quem é que está, quem não foi classificado, quem não foi amostrado, quem ele é. Baseado nas suas amostras, ele vai entender algum padrão. Tem alguns métodos mais
complexo, alguns métodos mais simples. Vou começar do simples ou mais complexo. Então, nós temos o método paralelepípedo. O método paralelepípedo, ele é mais simples. O que ele faz? Ele define o valor, aqui tem mais, aqui tem menos, aqui tem mais. Né? Ele vai definir um critério mínimo e máximo. Então, vamos supor que na minha solo aqui, né? Tá aqui, ó. Eu tenho valor mínimo e máximo em uma das bandas e eu tenho valor mínimo e máximo em outra banda. Então aqui eu fiz, em vez de fazer um círculo, eu fiz um quadrado. E esse quadrado será um paralelepípedo, por isso que é o método chamado paralelepípedo. É um método mais simples, ele fala que é mínimo e máximo, entram na classe, não entram na classe. O grande problema dele é que quem está fora do quadrado, né, do mínimo e máximo, fica sem estar classificado. E aí você vai ter esse problema do método paralelepípedo, que são alguns pixels ou muitas regiões sem estar na classe adequada. Nós temos o método... Deixa eu uma borracha que ajuda. Nós temos o método também máxima, o método da distância mínima. Esse método da distância mínima, o que ele vai fazer? Olha, eu tenho esse pixel aqui, né? E esse aqui é o meu camarada aqui, ó. Ele está mais próximo de qual centro de cluster? Então aqui define uma distância, aqui ele define uma distância e aqui define uma distância. Quem tem menor distância? Aqui, vou pegar essa classe aqui que teve menor distância. Então automaticamente esse pixel aqui pertence a essa classe. Então esse pixel aqui pertence a essa, esse pertence a essa, esse pertence a essa, pela mínima distância. Ele está próximo de qual centro de qual pixel, porque ele é um pouco mais complexo que o anterior. Nesse caso aqui, todos os pixels tendem a ser classificados e aqui não. Então eu tenho um método que é o mais comum vocês trabalhar, que é o máximo verossimilhança. Então vocês vão trabalhar um software, QGIS, ArcGIS, isso aqui, vão ver muito MaxVer, né? Ele sempre trabalha, por que ele trabalha dessa forma? Quando ele vai classificar um pixel, então aqui eu tenho os clusters que eu defini, eu supervisionei, eu falei que essa classe, ele vai fazer uma análise estatística probabilística. Ele vai fazer um método probabilístico. Então, dessa forma, quando ele for fazer esse pixel aqui, ó, qual tem a maior probabilidade de ser esse, de ser esse, de ser esse? E aí ele vai classificando a minha imagem. É tanto que eu tenho que definir, né? A probabilidade de 99%, 98%, de 95%, de quanto que é a probabilidade que eu estou colocando para estimar o método paralelepípedo, né? Método da máxima verossimilhança. E nós temos também algumas classificadores por região. Nós temos que fazer uma segmentação de imagem e depois fazer esse processo de classificação. É um tanto difícil fazer isso, tá? Não é um algoritmo fácil, não é uma... Então, o método é um chato, chama Malala, sei lá, até esqueci o nome. Mas tem que fazer uma segmentação de imagem para depois aplicar esse método. E fazer segmentação de imagem, que é automaticamente definir regiões semelhantes, né, na minha imagem, é o ideal que vocês façam também, igual na aula anterior, que era aplicar o filtro e passar alta para fazer reajuste de bordas antes de fazer segmentação, para você ter melhor resultado. E nós temos alguns classificadores mais avançados ainda, né? Então nós temos a rede neurais, muito comum de ser utilizado hoje em dia, e nós temos os
as árvores, né? Árvores de decisão. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, depende perspectiva que você tomar. Isso aqui é uma. Isso aqui é engraçado. Aqui, isso aqui, ó, você pode falar que isso aqui é uma rede neural. Cada um dos. Isso aqui é um neurônio. Mas se eu virar de cabeça para baixo, eu falo que isso aqui é uma árvore de decisão. A estrutura é quase a mesma. Então, como que ocorre? Vamos pensar que eu tenho várias imagens satélite e eu vou chegar na minha classe. E aí o que acontece? Essa classe pode ser algum número, né? Então vamos supor que eu vou trabalhar com valores sei lá, de safra, qualquer cultura agrícola. E aí eu vou colocar essa safra em função de diversos fatores de campo, né? NDVI, algumas imagens, topografia, insolação solar, temperatura, algumas práticas de campo, vou colocar uma série de variáveis por meio disso. E aí eu vou falar o seguinte, olha, faça uma estimativa de safra, faz uma equação da estimativa de safra, analisando esses parâmetros de entrada. Mas aí, muitas vezes na própria natureza, é impossível criar uma única equação que explique o fenômeno. Então pode ser que um café, colocando um café aqui como exemplo, vamos supor que um café, para atingir tal produtividade, ele tem que ser um café de morro, tem que ter um regime hídrico importante, tem que ter esse tipo de solo, ele deve ao longo do tempo tem que estar X valor, aí vai atingir essa equação, nessa condição, eu estimo a safra. Mas vamos supor que eu tenho um outro café de baixada, sombreado, não choveu, ali eu vou tratar com outro, né, um outro perfil de categoria de imagem. Eu vou trabalhar, na verdade, com uma outra função que explica essa condição de café. Então, para cada condição de café, eu tenho uma equação específica para isso. Então, quando eu tenho múltiplas equações que eu consigo caracterizar o meu alvo pelas essas múltiplas equações, nós trabalhamos com rede neural. Então, para cada uma desses meus neurônios, tem uma equação embutida nela. Então, de acordo com a situação ou a condição que tiver a minha variável, ele vai ativar determinadas progressões de equações. Aí vamos supor que, em vez disso, eu, não- é, eu posso fazer uma condição de regras. Então, se meu café é morrado, eu vou para esse caminho. Se meu café é de áreas mais planas, eu sigo por esse caminho. Se meu café é área irrigada, eu sigo por um caminho. Se não é sequeiro, eu sigo por outro caminho. E assim vou tomando decisão até chegar na minha produtividade final. Então, quando eu sigo o caminho por regra, eu trabalho com árvore de decisão. Quando eu sigo por caminho de funções, eu sigo por caminho de rede neural. Então, aqui ó, é uma função matemática e aqui é uma conjunto de regras. Então aqui eu tenho esses dois modelos que eu posso trabalhar, né, com classificação de imagens. Esse aqui é o modelo mais moderno que nós trabalhamos hoje em dia. E aqui, a rede neural é uma série de funções, né, que eu consigo percorrer o caminho por meio dessas equações. Árvore de decisão são um conjunto de regras, mas eu posso definir várias e várias árvores fazendo isso, né? Outra árvore, enfim. Posso colocar 100 árvores trabalhando juntas, 200 árvores trabalhando juntas. Então, quando eu coloco um conjunto muito grande de florestas, de árvores de decisão trabalhando juntas, essa árvore vira floresta, né? Várias árvores formam floresta.
E essas árvores são aleatórias, né? E aí nós construímos nosso algoritmo, que é o Random Forest, né? Muito comum vocês trabalhar o Random Forest. É uma árvore de decisão com milhares de árvores de decisão aleatórias trabalhando em conjunto. Pois bem, depois que eu classifiquei a minha imagem, depois que eu fiz esse processo, passei por esse caminho de árvore de decisão, passei por classificação não supervisionada, supervisionada, enfim. Como é que eu vou ter certeza que meu dado funcionou bem? Nós vamos ter que partir para a etapa de métricas de avaliação. Nessa métrica de avaliação, temos dois jeitos de fazer métrica de avaliação. Primeiro, se você estiver trabalhando com uma classificação, ou você estiver trabalhando com regressão. Então, classificação, eu saio da natureza numérica e caio para a natureza de classe. Regressão, eu saio da natureza de número e continuo na natureza de número. E isso depende do que vocês vão fazer, qual tomar a decisão que vocês vão tomar, qual a melhor estratégia de se trabalhar. Normalmente, a regressão ela é mais rigorosa, então o modelo tem que ser muito assertivo para dar certo. E classificação não. Classificação, se tiver um modelo aceita uma margem de erro melhor e te dá ainda uma acurácia boa, considerando uma margem de erro maior. Ela é menos tolerante. Mais tolerante, na verdade. Então, aqui, né, nós temos... se eu tenho um conjunto de dados, né? Então, eu tenho um conjunto de dados de, sei lá, 100 amostras, e a partir dessas 100 amostras eu classifiquei a minha imagem, né? Passou o processo de classificação. Como que eu faço para falar que minha classificação foi bem sucedida ou não? Então, vou partir para essa métrica de avaliação. Normalmente, eu posso fazer da seguinte forma, né? Eu posso trabalhar por percentagem, na forma de grupos, ou da forma individual. O que é porcentagem de grupo individual? Eu vou pegar minhas amostras e vou separar conjunto de dado teste e conjunto treinamento. Conjunto treinamento é o que passa no algoritmo. E o conjunto teste é que valida o algoritmo. Então, normalmente nós temos que fazer isso. Quando eu faço uma classificação, eu tenho que deixar uma parte do meu conjunto de dados isenta do processo de classificação. Eu classifico com uma parte dos meus dados e na outra parte que eu vou checar se isso deu certo ou deu errado. É aí que eu faço o meu processo de validação de dados. Então, quando eu trabalho com porcentagem, eu quebro os dados em conjuntos de porcentagem. Por exemplo, 20 e 80, né? 20 teste, 80 treinamento. Quando eu separo em grupos, o que eu faço? Aqui eu quebro eu tenho minha imagem por 100 amostras,
eu quebro ela, sei lá, em 10 grupos. Então, se eu tenho 100 amostras, eu faço um pacotinho com 10 grupos, com 10 grupos, com 10 grupos, 10 grupos, 10 grupos, 10 grupos. A primeira vez que eu faço o meu teste, do 2 ao 10 vira treinamento, o grupo 1 vira teste. Quando termina, esse grupo 1 volta e o grupo 2 vira teste, e o resto do treinamento. Quando volta, o 3 vira teste, o resto do treinamento. E assim ele vai fazer o treinamento e o teste 10 vezes de acordo com o seu conjunto de dados. Grupos é muito comum chamar de isso aqui de K-folds. Isso aqui é muito comum, nós chamamos na validação cruzada. Então, o método porcentagem é difícil de ser utilizado. As pessoas, os revisores, não gostam desse método porque ele é probabilístico demais. Então, se eu dividir aqui 20 e 80, esses 20 que eu sorteei, se eu sortear novamente, vai me dar uma outra dado de validação. Se eu sortear novamente, vai me dar outro resultado. Então, aqui, ó, eu estou muito preso à probabilidade do que meu teste ser um bom conjunto ou não. Normalmente, só utiliza classificação por porcentagem se o número de amostras seu for muito grande. Quando eu falo de grande, eu falo 1.000, 2.000, 3.000. Então, vamos colocar aqui, ó, 500. Acima de 500, já vamos trabalhar com porcentagem. Então, 500 amostras, beleza? Acima de 500, eu trabalho com porcentagem. Aqui no grupo, que é a validação cruzada, vamos colocar aqui de 100 a 500 amostras. E individual, vou colocar abaixo de 100. Essa individual, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu dado, que é, por exemplo, 100 amostras. Eu tenho 100 números aqui. Ele vai tirar um número para fazer teste e 99 treinamento. Depois esse número 1 volta, faz 99 de novo. Esse vai fazendo isso. Então percebe que está sempre deixando um para trás, né? Ele faz com todos os números e deixa um para trás. Então deixa um para trás, que é o famoso leave one out. Então, validação cruzada, leave one out. Ela é a melhor validação de dados que existe. O problema dela é o seguinte: se eu tiver 200 dados, vai rodar 200 vezes. Se eu tiver 500 dados, vai rodar 500 vezes. E isso faz com que o seu processo de rodar dentro do sistema é muito pesado. Então, por isso que tem esses números aqui, ó. Mais ou menos aqui chutando, tá, gente? Ok, né? Depois que faz a validação, existe também, nós chamamos a matriz de confusão. Então, essa matriz de confusão, eu vou ter meu dado, meu conjunto real, meu conjunto classificado. Então, vamos supor aqui que eu tenho vou colocar aqui tem solo, água, vegetação, sei lá, área urbana, o que mais aqui? Eucalipto, beleza. É urbano, tá? Então vamos supor que eu tenho 20 amostras de cada. Peguei 20 amostras
de cada uso do solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é a mesma forma, eu tenho solo, água, vegetação, área urbana, eucalipto, total para cá, é só 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui é total. Deixa aqui parado. Bom, então, vamos supor que eu tenho 20 amostras que eu chamei que é solo. Dessa 20, 10 ele classificou de forma correta, 0 jogou para água, jogou 0 para vegetação, jogou 10 para urbano e 0 para eucalipto. Para água, ele tinha 20 amostras de água. Então ele jogou aqui, tem que subir para baixo, tá, gente? 20 para água, tudo 0, 0, 0, 0. Da minha amostra da vegetação, ele classificou uma como solo, e classificou água nenhum, vegetação ele jogou, sei lá, 15, ele jogou mais, aqui tem que somar 20, 10 aqui, 9 aqui, vai ter 10 aqui, beleza. Então somando aqui, ó, sempre dá 20, porque a minha amostra real sempre dá 20. Quando eu vou somar aqui, ó, eu vou somar o que o algoritmo classificou, e aqui o que seria o real. Vou fazer um modelo aqui melhor, com menos número, para ficar mais fácil. Solo, água, vegetação. Solo, água, vegetação. Assim está mais fácil. Aqui eu tenho real e aqui eu tenho estimado. Fiz um muito grande aqui. Aqui eu tenho, né, 20 amostras de cada uma delas. Beleza? Então, quando eu classifiquei água, eu tinha 20 amostras de água. Sei lá, 18 eu coloquei água. E 2 coloquei a vegetação. E 0 ele classificou como solo. Na minha amostra de solo, ele classificou 15 como solo, 0 como vegetação e 5 como vegetação, 0 como água. Né? E a minha vegetação, ele classificou aqui, sei lá, 16 como vegetação, 2 como água, 2 como solo. Então, aqui eu tenho um total de 17 pixels, aqui eu tenho um total de 20, aqui eu tenho um total de 18 nos dados que foram classificados. 18 não, né? Aqui eu tenho 21, 23. Beleza. Então, essa aqui é a minha matriz de confusão, né? Total aqui, né? Vai dar 60, somando os 3 aqui. Então, eu posso fazer a minha acurácia do usuário e do produtor. Então, a acurácia do usuário, ela se refere ao quanto que o algoritmo classificou errado. Ele vai classificar aqui, ó. E a do produtor é o quanto que o produto em geral, em relação ao real, né? Então aqui em relação à máquina, e aqui em relação
ao real. Então, quando eu falo acurácia do usuário, é quanto que a máquina errou no seu modelo. E a acurácia do produtor é quanto que o modelo errou. Então, a acurácia do usuário se refere ao seguinte, olha, eu tinha 17 amostras, ele classificou 17. Vou colocar aqui solo, usuário. O usuário ele classificou 17 pixels como solo. Desses 15 pixels, 17 pixels como solo, 15 estava correto. Então, minha precisão foi 15 de 17. Tem essa conta aqui quando dá 90 alguma coisa, né? Quanto a água, por exemplo, ele classificou 20 pixels. Desse 20 pixels, 18 era água, né? Então, aqui deu 90% de acerto. E assim vai sucessivamente. Já a acurácia do produtor, eu vou colocar aqui solo, produtor, né? Eu tenho 20 pixels foi amostrado como solo. Desses 20, 15 ele acertou. Então a acurácia foi de mais ou menos, né, 70 e sei lá, 73%. 76, né? Tá bom. Da minha água, por exemplo, água não, vou colocar aqui vegetação. Produtor, ele acertou de 20 amostras, ele acertou 16. Então teve um acerto de 80%. Então, aqui nós podemos ver uma coisa. Ele devia ter classificado 20 e classificou 16. Então ele deixou de classificar 4. Então esse dado aqui, ó, ele foi subestimado. Aqui, ó, ele devia classificar aqui e classificou 2 a mais, que não era. Então aqui houve um erro de superestimação. Então aqui, ó, de 17 pixels aqui, ó, 2 estava errado. 2 aqui foi superestimado. Então a acurácia do usuário ocorre erro de superestimação. E aqui um erro de subestimação. Isso aqui é importante caracterizar isso, porque vamos supor que eu estou analisando, sei lá, a população que tem câncer. E eu sei que, sei lá, 99, 95% da população não pega câncer, sei lá, é uma faixa etária. Então, se eu fizer um modelo que ele fala que ninguém tem câncer, eu estou acertando 95% dos casos. Só que os 5% que está presente, eu estou errando. Então, quando eu falo que o meu modelo acerta 95% dos dados, meio é um modelo confiável? Isso só vai ser confiável se você analisar os grupos, se você analisar os grupos de forma individual. É por isso que nós fazemos a matriz de confusão para entender isso. Tem alguns índices que nós fazemos a acurácia geral do dado e hoje temos a acurácia balanceada. A acurácia balanceada ela faz uma relação do quanto que você está subestimando e errando no seu modelo geral para poder fazer essa acurácia. Então, hoje em dia, é muito comum você apresentar a acurácia do erro de superestimação e subestimação de cada classe, e você também apresentar a acurácia global balanceada. Que a acurácia global basta pegar, né, o número de acerto pelo total que eu tinha de minha amostra. A diagonal o quê? É 15 mais 18 mais 16 dividido por 60. A balanceada vai levar em consideração o peso do superestimado e subestimado. Então, gente, essa é a parte teórica sobre a
classificação de imagem, processamento de dados, e eu vou gravar um vídeo para vocês agora, né, sobre as nossas práticas que nós vamos executar no Google Open Engine. Mas essa aqui é a teoria toda de estacionamento remoto, que é importante vocês terem esse conhecimento, tá? Então, até a próxima.